Oiê, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Eu tô aqui muitíssimo animada porque hoje a gente vai começar a falar de um assunto que eu adoro, que é a síndrome dos ovários policísticos. Vocês vão me perceber, aliás, já devem estar percebendo que eu tô aqui toda empolgada para começar a conversar com vocês. E eu já peço paciência e tolerância nos momentos em que essa professora aqui se empolgar um pouquinho, porque eu adoro realmente conversar desse assunto. Espero que nesse processo de empolgação, vocês lembrem que tem muito afeto, tem muita vontade de simplificar as coisas para que vocês possam aprender o máximo possível. Eu sei que vocês já sabem um montão de coisas, a intenção aqui não é esgotar o assunto, porque o assunto é muito maior do que caberia aqui, mas é trazer a vontade, trazer a inspiração para a gente conversar sempre mais a partir dessas aulas daqui sobre um assunto tão importante e tão prevalente, tá bom? Então fiquem firmes, perdoem desde já a empolgação dessa professora e venham comigo que tem muita coisa boa pra gente conversar. E sobre o que a gente vai conversar? A gente vai entender o que é a síndrome dos ovários policísticos, o quadro clínico típico, se tem ou não diferentes fenótipos, de que forma a gente faz o diagnóstico, que exames são importantes para esse diagnóstico. Aí a gente vai falar um pouquinho também de critérios diagnósticos. A gente vai conversar sobre o diagnóstico nas adolescentes, que a gente vai perceber que é um pouquinho diferente e por que ele tem que ser um pouquinho diferente. Depois a gente vai falar um pouco dos diagnósticos diferenciais, das principais repercussões dessa síndrome, como que a gente identifica essas repercussões e a gente termina falando um pouquinho de quando e como a gente trata, mas sempre lembrando que tudo aqui que foi falado vai ser uma ideia geral, tá bom? Tem muito mais coisa, como eu já comentei com vocês, para falar, e a ideia aqui é só trazer uma provocaçãozinha desse assunto, tá bom? Espero que vocês gostem tanto quanto eu, tá? Como sempre, vocês já devem estar acostumados, eu começo trazendo aí as nossas referências, o que a gente usou de material para montar essa aula para vocês, tá bom? Para conversar de SOP, então, eu decidi dividir o assunto em 4 aulas. Na primeira a gente vai falar de alguns conceitos, na segunda eu trago uma pincelada da fisiopatologia, que na verdade é muito mais complexa, mas só para a gente ter uma ideia geral de tudo que está envolvido nesse processo. Aí eu trago um pouquinho de quadro clínico e diagnóstico e termino falando de tratamento, tá bom? Então estejam preparados. Então vamos começar com a nossa primeira aula, na qual a gente vai conversar sobre alguns conceitos importantes. Por que é tão importante a gente falar de SOP? Então, a SOP é uma disfunção endócrina que acomete uma parcela importante da população das mulheres em idade reprodutiva. Então, tem uma prevalência que varia entre 6% e 20%, a depender do critério diagnóstico adotado. É uma disfunção que tem como característica principal o hiperandrogenismo e a anovulação crônica, mas a gente não pode esquecer que ela é fortemente ligada a distúrbios metabólicos. Então, a gente já começa a ter uma ideia de que formas essa disfunção endócrina pode impactar a saúde e a vida das nossas pacientes. A SOP foi inicialmente descrita por esses dois autores em 1935, que perceberam em mulheres obesas a associação de hiperandrogenismo e anovulação crônica com o aspecto micropolicístico dos ovários. Hoje, a gente sabe que é muito mais do que uma afecção do sistema reprodutivo, que tem, além das repercussões estéticas, uma série de repercussões metabólicas que a gente vai conversar ao longo aí das nossas aulinhas. Tem muitos critérios definidores de SOP, né? E várias propostas, vários consensos aí de diversas associações internacionais. O que a gente acaba usando mais é o consenso de Roterdã, e a gente vai falar bastante dele aí ao longo da nossa conversa. A gente sabe que a SOP é caracterizada pela oligonovulação, por hiperandrogenismo, por aspecto micropolicístico dos ovários a ultrassom. E esses critérios diagnósticos aqui, que estão descritos nessa tabela, eles variam em relação ao que eles consideram como critérios possíveis. Tá? O que a gente usa mais? A gente usa o critério de Roterdã, porque ele é o critério mais inclusivo. Tá? Em 2018, houve um novo consenso, uma atualização, que na verdade manteve os critérios de Roterdã, mas atualizou o que define cada um desses critérios. Então, houve algumas mudanças em relação ao que é o critério clínico e ultrassonográfico, mas não se preocupem que a gente vai conversar disso com bastante detalhes. O que eu queria já chamar a atenção de vocês aqui é que quando a gente olha essa tabela, a gente vê que tem uma coisa em comum em todos esses critérios diagnósticos.
é obrigatório excluir outras causas de hiperandrogenismo. Então, a gente sabe que tem outras condições que levam ao hiperandrogenismo e que são diagnósticos diferenciais de SOP. Outra coisa que a gente entende dessa observação é que SOP, portanto, é um diagnóstico de exclusão. Vamos conversar um pouquinho sobre os critérios diagnósticos segundo o Consenso de Roterdã, porque a gente já falou que são os mais importantes. Então, a gente precisa ter 2 dos 3 seguintes critérios: hiperandrogenismo clínico e ou laboratorial, a oligoamenorreia ou a característica micropolicística dos ovários a ultrassom. Não tem nenhum desses 3 critérios que é obrigatório. Eu posso ter 2 quaisquer desses 3 fazendo aí a hipótese diagnóstica de SOP. Mas como a gente já conversou, SOP é um diagnóstico de exclusão. Então, é obrigatório que a gente exclua outras causas de hiperandrogenismo. Então, é isso que é obrigatório. Nenhum desses 3 descritos acima são critérios obrigatórios, mas excluir outras causas de hiperandrogenismo é obrigatório, tá? Na atualização da Diretriz Internacional Baseada em Evidências de 2023, está descrito que os critérios, segundo o Consenso de Roterdã, são consagrados ainda como melhor e mais inclusivo. Então, a gente acaba utilizando esse como forma de fazer o diagnóstico das nossas pacientes na maioria dos casos e dos serviços. A gente conversou que a SOP tem como uma de suas características o hiperandrogenismo. Esse hiperandrogenismo pode ser por amplificação dos efeitos dos androgênios nos receptores na unidade pilossebácea ou podem resultar de uma alteração na esteroidogênese, seja adrenal ou ovariana, levando ao aumento das concentrações dos níveis séricos de androgênios na mulher. A SOP é uma das causas de hiperandrogenismo, mas existem outras, por isso que é obrigatório que a gente faça esse diagnóstico diferencial, como a gente já conversou. Eu sei que vocês não gostam quando eu vou lá atrás e puxo a fisiologia, mas a fisiopatologia da SOP é tão bonita, a gente precisa entender a fisiologia, principalmente no que diz respeito à esteroidogênese, para que a gente consiga entender de que forma outras doenças ou outras situações podem cursar com um quadro clínico semelhante ao da SOP, tá bom? Então vamos falar um pouquinho disso, eu juro que eu serei breve, não precisam ficar desesperados, tá? Primeira coisa que a gente precisa lembrar, se a gente está falando de esteroidogênese, é que o substrato para a produção dos esteroides sexuais é o colesterol. E se a gente está falando da produção de androgênios nas mulheres, a gente tem que lembrar que tem 2 eixos principais envolvidos: o eixo hipotálamo-hipófise-ovário, o eixo hipotálamo-hipófise-glândula suprarrenal. E aí, pessoal, quando a gente está falando de produção de androgênios pelo ovário, a gente tem que lembrar que essa produção é estimulada ou é mediada pelo LH, pelo hormônio luteinizante. Os ovários produzem tipos diferentes de androgênio, então eles são responsáveis por produção de 20% da dehidroepiandrosterona, por 50% da androstenediona e por 25% da testosterona nas mulheres. Quando a gente está falando, então, de produção androgênica pelas suprarrenais, essa produção é mediada pelo ACTH e as glândulas suprarrenais produzem 100% do sulfato de dehidroepiandrosterona. Então, o SDEA é de produção adrenal, suprarrenal. Além disso, a suprarrenal produz 80% da dehidroepiandrosterona, 50% da androstenediona e 25% da testosterona. Os outros 50% da testosterona vem por conversão da androstenediona, tá bom? E a gente não pode esquecer que existe conversão periférica também, seja em pele, em tecido adiposo, em fígado, contribuindo aí para a produção de androgênios nas mulheres. Agora que a gente já lembrou um pouquinho da esteroidogênese, eu disse que eu ia falar rapidinho disso, vamos conversar um pouquinho sobre as causas de hiperandrogenismo na mulher. Então, a gente tem que lembrar que a gente tem causas funcionais, causas tumorais, não podemos esquecer das causas iatrogênicas. Quando a gente está falando, então, de período pré e pós-puberal, a gente tem que lembrar que as causas mais comuns são a hiperplasia adrenal congênita, de manifestação tardia, e a síndrome dos ovários policísticos. Se a gente está falando de uma mulher na menacme, a gente tem que lembrar da SOP, das disfunções da tireoide, da hiperprolactidemia, da síndrome de Cushing. E se a gente está falando de uma mulher que está na pré ou pós-menopausa, os tumores são importantes de serem lembrados, assim como a hipertecose ovariana. Independente do período de vida da mulher, o uso inadequado de androgênios
é uma causa iatrogênica. Mas não é só esse uso inadequado direto dos androgênios. A gente pode ter mulheres que estão em uso de danazol por alguma condição, ou em uso de algumas substâncias anticonvulsivantes, por exemplo, ácido valproico, que também podem cursar com um quadro de hiperandrogenismo. Então é importante que a gente faça uma anamnese bem cuidadosa para tentar identificar ou alguma indicação de alguma substância que possa levar a um quadro de hiperandrogenismo ou alguma outra sintomatologia ou manifestação que possa levar o nosso raciocínio a uma hipótese mais do que a outra. Tudo bem? Embora o foco da nossa aula hoje seja a síndrome dos ovários policísticos, a gente já entendeu que é importante fazer o diagnóstico diferencial desta síndrome com outras causas de hiperandrogenismo. Então vamos conversar um pouquinho dessas outras doenças, pelo menos das principais, para que a gente possa identificar, eventualmente, alguma manifestação que sugira mais uma ou outra, tá? Mas eu vou fazer isso de novo, de forma bastante superficial, bastante rápida, não precisam ficar preocupados. Vamos começar conversando um pouquinho então sobre a hiperplasia adrenal congênita. A gente sabe que se trata de um defeito autossômico recessivo que cursa com deficiência das enzimas responsáveis pela síntese na suprarrenal dos esteroides sexuais e do cortisol. E essa deficiência enzimática pode ter graus diferentes de intensidade. Então, eu posso ter deficiências totais, deficiências parciais. Quanto maior for essa deficiência, mais grave é o quadro. Então, quando eu tenho uma deficiência muito grave, a manifestação geralmente é uma manifestação já no recém-nascido. Então, eu posso ter genitália ambígua nos recém-nascidos do sexo feminino, principalmente, posso ter crises adrenais, eu posso ter a forma perdedora de sal, que são quadros extremamente graves. A que a gente está conversando aqui não é essa clássica, é a de manifestação tardia, em que eu tenho um defeito parcial dessas enzimas. E qual é a enzima mais comumente afetada? É a 21-hidroxilase. E a deficiência da 21-hidroxilase, quando é uma deficiência parcial, então, geralmente surge no período puberal e mimetiza a SOP. Por isso que é um diagnóstico diferencial que a gente não pode esquecer. E como é que a gente faz o diagnóstico, então, de hiperplasia adrenal congênita nessa forma não clássica? Se a gente conversou que a principal enzima acometida é a 21-hidroxilase, a gente precisa entender o papel dessa enzima na esteroidogênese. Então, onde que ela está agindo? Ela vai agir a partir da progesterona para formar a aldosterona, ela vai agir a partir da 17-hidroxiprogesterona para formar o cortisol. Então, eu percebo que quanto mais grave for essa deficiência enzimática, mais deficiência eu vou ter dessas substâncias, tá? E o que acontece se eu não tenho ela agindo a partir da 17-hidroxiprogesterona? Eu tenho um acúmulo desse precursor. Então, o que eu vou dosar para o diagnóstico? A 17-hidroxiprogesterona. E aí eu consigo entender que se eu tenho um acúmulo desse precursor, eu vou ter o desvio, já que eu não vou no sentido do cortisol, eu vou ter um desvio na produção dos androgênios. Por isso, então, que a hiperplasia adrenal congênita cursa com hiperandrogenemia, com hiperandrogenismo, tá bom? Como é que a gente trata? A gente trata com dexametasona. A síndrome de Cushing não é uma causa frequente, mas é uma causa importante de hiperandrogenismo. Então, a gente sabe que tem diversas causas possíveis para essa síndrome de Cushing. A gente pode ter um tumor de hipófise, secretor de ACTH, e aí eu vou chamar de doença de Cushing. A gente pode ter hiperplasia ou adenoma de suprarrenal com secreção autônoma de cortisol. Posso ter um tumor ectópico produtor de ACTH e ela também pode ser causada pelo uso de corticoide. E ela tem um quadro clínico que é bastante típico. Então, além do hirsutismo, tem um ganho de peso com distribuição centrípeta, tem a pletora facial, o coxim gorduroso supraclavicular, são típicas as estrias púrpuras no abdômen e a face em lua cheia. O diagnóstico é feito através da dosagem do cortisol. E o que a gente tem preferido para fazer este diagnóstico, além do teste de supressão da adrenal, com dexametasona, é fazer a dosagem do cortisol salivar às 23 horas. Tem outras formas que a gente tem de fazer esse diagnóstico, mas é dessa forma que é este exame que a gente pede para fazer o diagnóstico diferencial quando a gente está investigando um quadro de SOP. Outro diagnóstico diferencial importante aí de hiperandrogenismo, principalmente pós-menopausa, é a hipertecose ovariana, na qual eu tenho ninhos de células da teca luteinizadas no estroma ovariano produzindo androgênios. E aí, nesse quadro, eu tenho geralmente um hirsutismo severo, com sinais de virilização,
Como é que eu faço esse diagnóstico? Através da dosagem de androgênios e da percepção de ovários de volume aumentado, apesar do status pós-menopausa. Então, quando eu tenho um ovário maior do que 6, 7 ml pós-menopausa, isso não é compatível com esse período da vida. Então, é uma forma a mais de eu fazer esse diagnóstico. Outra causa de hiperandrogenismo que a gente não pode esquecer são os tumores produtores de androgênio, sejam tumores ovarianos ou sejam tumores de suprarrenal. Eles são mais comuns na mulher adulta e na pós-menopausa, e aqui, quando a gente está falando de uma produção tumoral, a gente geralmente está falando de um quadro de virilização de surgimento súbito, com rápida progressão. Então, a anamnese me traz informações que são importantes para a gente pensar mais numa ou em outra hipótese, como a gente já conversou agora há pouco, tá bom? Esse fluxograma tá bem bonitinho, resumindo aí, de acordo com a história clínica, com o exame, com a dosagem dos androgênios, os principais diagnósticos diferenciais e o que a gente pode fazer diante deles, tá bom? Então, depois vale a pena a gente dar uma olhadinha e, se vocês quiserem, a gente pode discutir mais num outro momento. Vocês sabem que toda vez que eu dou essa aula presencial e que eu vou falar dessa parte de diagnóstico diferencial e começo a falar dessas outras doenças, tem sempre um ou outro aluno que reviram os olhos, assim, né? Porque eu sei que nem todo mundo vai achar tão maravilhoso quanto eu acho, eu tenho essa consciência, tá? E aí, eu sempre falo assim, gente, fiquem tranquilos, isso é só para situar vocês. E sempre tem um ou outro que olham para mim com aquela cara de, isso é só para situar vocês. E aí eu não resisti, eu tive que fazer essa figurinha aqui que retrata um ou outro, tá? Porque a maioria gosta, sim, e acha muito interessante, porque é impossível não achar, é lindo. Tô brincando, eu sei que é um assunto mais pesado para algumas pessoas, então fiz essa brincadeirinha aqui, mas nunca levando isso com ranço ou com algum tipo de estresse, tá bom? Eu sempre me divirto muito de falar desse assunto, mesmo para aquelas pessoas que não se divertem tanto quanto eu ouvindo. Combinado? Tanto é verdade que eu tenho sempre afeto e empolgação para falar do assunto, que eu deixo aqui o convite para a gente continuar essa conversa na aula 2, falando um pouquinho da fisiopatologia da SOP, tá bom? Um beijo bem grande para vocês, obrigado de terem ficado aqui comigo, espero ter contribuído um pouquinho aí para esse início de conversa, mas vamos conversar mais porque tem muita coisa boa aí para falar, tá bom? Beijão para vocês, queridos!